Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, vamos ler do 7 ao 11 apenas. Diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Senhor, obrigado por essa porção da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos corrija, Senhor, através da Tua palavra. Sejamos, ó Deus, maleáveis nas Tuas mãos, porque a nossa vida depende de sermos alimentados, ó Deus, pelas palavras que vêm de Ti. Então fala conosco, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Na semana passada, nós vimos uma porção maior, né? Começamos no capítulo 1, verso 1, e viemos até o capítulo 2, verso 10. Não, até o capítulo 2, verso 6. Eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos até aqui. Nós vimos que João, ele está escrevendo essas cartas porque ele está enfrentando alguns problemas. Ele está lidando com falsos mestres e com falsos ensinos que estão se aproximando dessas igrejas das quais ele é responsável. Nós vimos que são igrejas que funcionam nos lares, elas funcionam nas casas, né? E João, ele é o discipulador, ele é o mentor, né, dessas reuniões, dessas igrejas. Então ele está aqui, por conta dessa necessidade, ele está escrevendo essas cartas. Esses falsos mestres que ele está combatendo, por terem uma doutrina equivocada, errada em relação a Jesus, eles tinham também uma maneira errada de se viver. Porque se você tem uma ideia errada a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, todo o restante vai ser errado também, consequentemente, será errado. E qual eram os falsos ensinos? Nós vimos também na semana passada, que era ali uma ideia decorrente da filosofia grega, que entendia que o que era matéria era mal, e o que era espírito era bom. É o que eles chamam de dualismo grego. E por causa disso, por acreditarem nisso, algumas pessoas estavam, então, colocando em dúvida o fato de Jesus ter, de fato, encarnado, o fato de Jesus ser, de fato, um ser humano. Então, essa heresia chamada de docetismo, eles defendiam que, por exemplo, Jesus Cristo não seria, de fato, alguém de carne e osso. Era como se fosse uma aparição, um fantasma, um holograma ou algo parecido, mas era uma aparição espiritual apenas, ele não tinha corpo de fato, né? Outra vertente do docetismo poderia dizer, eles diziam que, na verdade, o Cristo veio sobre o homem Jesus no momento do batismo e deixou o homem Jesus no momento da crucificação. Então, por conta dessa ideia equivocada, errada a respeito de Jesus, como eles entendiam que o que era bom era apenas do espírito e o que era mal fazia realmente parte do corpo, e por isso Jesus não poderia ter vindo em carne, não poderia ser realmente
uma pessoa de carne e osso, como consequência dessa ideia, eles entendiam então que os pecados que eram cometidos no corpo não tinham importância. Então eles poderiam cometer pecados, fazerem coisas erradas que envolviam apenas a matéria, porque isso era próprio da carne. E era necessário então cuidar apenas das coisas espirituais. O que é da carne, é mal mesmo, e aí você pode praticar e vai fazer, e você vai cuidar apenas das coisas espirituais. E uma outra consequência dessa ideia é que você também não precisava se preocupar, por exemplo, com as necessidades materiais dos outros. Se tudo que é matéria é mal, tudo que é carne é ruim, então a gente não tem que se preocupar com o próximo, se ele está se alimentando, se ele está doente, se ele não está doente, porque o que é da matéria é algo mal, é algo ruim, então a gente não tem que se preocupar com isso. Então percebam que a visão errada a respeito de Cristo trazia como consequência várias implicações, que acabam trazendo outros erros e complicando a própria vida, a vida cristã. Então, por conta disso, João trouxe para os seus liderados ensinamentos que eles pudessem, então, identificar, para que eles pudessem saber como identificar esses falsos mestres. Então, João, nessa carta, ele vai traçar um perfil, ele vai traçar aqui distintivos para que os irmãos pudessem identificar quem é um falso mestre e quem não é um falso mestre. João, ele vai, então, tratar aqui de 3 testes. Na semana passada, nós falamos do primeiro teste. Qual era o primeiro teste? Era o teste chamado de teste moral. Nós vimos na semana passada que João ensina que aqueles que estão com Deus, por Deus ser luz, e por não ter treva nenhuma em Deus, aqueles que andam com Deus, que realmente estão com Deus, devem andar na luz. Capítulo 1, verso 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós vimos, e todos os outros textos, ao longo do texto completo, né, nós vimos que esse teste moral tem a ver com a nossa relação com o pecado. De que maneira você se relaciona com o pecado? João tem uma preocupação aqui de não passar a ideia de que o verdadeiro cristão é alguém impecável, é alguém que não comete pecado. Ele tem esse cuidado, mas ele deixa claro que existe uma diferença entre você cometer pecado como um acidente de percurso, como algo ocasional na sua vida, e a diferença de andar em pecado. Então, ele trata essa distinção. Aqueles que são de Deus, que estão com Deus, por Deus ser luz, ele anda na luz. Ele vai pecar? Vai. Ele vai cometer pecados? Sim, porque nós ainda estamos num processo de santificação que vai durar toda a nossa vida. Mas ele vai dizer que é diferente você andar no pecado habitualmente, viver no pecado é uma coisa, e andar com Deus, andar na luz, e de vez em quando, em alguns momentos, você cair, é outra. Então, aqueles que andam nas trevas, ou seja, que habitualmente vivem no pecado, esses mentem quando dizem que andam com Deus. Então, esse é o primeiro teste que ele traz, é o teste moral. De que maneira a pessoa se relaciona com o pecado? Ela está à vontade com o pecado? Ela está tranquila com o pecado? Ou ela está em guerra com o pecado, em luta com o pecado? O desejo do coração dela é obedecer a Deus, mas ele falha. E João disse, né, no verso 1 do capítulo 2, meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Então ele está trazendo esse ensinamento para que justamente as pessoas não pequem, mas ele sabe que esse pecado vai em algum momento se manifestar na nossa vida, mas ele continua, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. Então, entenda, ele tem essa preocupação de não dar a falsa impressão. Ele não quer que os seus ouvintes, que os seus discípulos, que aqueles que ele chama de filhinhos, sintam-se acusados pelo fato de ocasionalmente cometerem pecados. Ele quer fazer uma distinção clara entre aqueles que são falsos mestres, aqueles que são falsos cristãos, daqueles que são verdadeiros cristãos. Embora haja pecado tanto em um quanto em outro, ele vai trazer a ideia de que aqueles que são falsos mestres, falsos cristãos, eles vivem habitualmente no pecado. E aqueles que são verdadeiros cristãos e que são mestres vindos da parte de Deus, eles podem pecar ocasionalmente, mas não vivem uma vida de pecado. Então, o primeiro teste que ele trouxe, foi o que nós vimos na semana passada, é esse teste moral. Mas também nós vimos que na própria semana passada, que João, ele já nos dá uma pequena antecipação, ele já dá um adiantamento de qual seria o outro teste que ele vai apresentar. Quando a gente olha aqui para o capítulo 1, verso 7, ele diz: se andarmos na luz, como ele está na luz, o que a gente faz? Mantemos comunhão uns com os outros. Ele estava o tempo inteiro fazendo uma oposição entre trevas e luz, entre aqueles que andam na luz e aqueles que andam nas trevas, porque Deus é luz e aqueles que estão nas trevas não podem ter parte com Deus. Mas aqui, quando ele vai fazer o trocadilho, ele diz: se andarmos na luz como ele está na luz, ele não vai fazer uma referência às trevas, ele vai fazer uma referência à comunhão uns com os outros. Ele já está dando um pequeno adiantamento do segundo teste, que é o teste que nós vamos ver hoje, que é o que alguns chamam de teste social ou teste de comunhão. Um cristão, um verdadeiro cristão e um mestre vindo da parte de Deus, ele tem comunhão com os irmãos. E é o que nós lemos agora no capítulo 2, a partir do verso 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. João aqui faz novamente essa ideia que ele trabalha, né, de oposições, de contrastes. Ele aqui agora está trabalhando, fazendo um jogo com as palavras novo e velho. Ele está dizendo: olha, o mandamento que eu trago, ele é antigo, mas, por outro lado, ele também é novo. E que mandamento é esse que ele está falando? Ele vai deixar isso mais claro mais à frente, nós vamos ver isso em outro dia. Mas aqui, pela maneira como ele começa a falar do verso 9, ele diz: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. O que ele está falando aqui, desse mandamento antigo, desse mandamento novo, é o mandamento de amar. Ele está falando de amar o próximo, ele está falando de amar o outro. Por que ele vai falar de mandamento antigo e mandamento novo? Porque o mandamento de amar, ele era de fato um mandamento antigo. Vamos lá, deixa marcado aí João, mas vamos lá em Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Verso 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas o quê? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Vejam, isso já estava dito lá em Levítico. Desde quando Deus entregou a lei para o seu povo, já havia a ordem de amar o próximo como a si mesmo.
Mas Jesus, vá um pouquinho agora à frente, no Evangelho de João, Jesus, ele traz uma nova perspectiva. João capítulo 13. João capítulo 13, verso 34. E olha o que Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento. Mas olha o novo mandamento: que vocês amem uns aos outros. É novo? Não parece novo. Parece a mesma coisa, né? Mas ele traz aqui uma nova perspectiva, quando ele diz: amem uns aos outros, como? Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Ele então traz agora uma concretude de como era amar. Lá diz: ame os outros como você amar a si mesmo. Então, pode ser que você tenha uma ideia equivocada a respeito do que é amar, né? Talvez você não deseje o melhor para si, talvez você não tenha. Então, Jesus, ele traz uma nova perspectiva de qual é então o padrão, qual é o padrão de amor que ele está exigindo, que o Senhor está exigindo. O padrão de amor é esse: amem assim como eu os amei. Jesus demonstrou como é esse amor, por isso que ele vai dizer que é um novo mandamento, e é por isso que João aqui está fazendo esse trocadilho, né, entre novo e velho. Por quê? Porque esse mandamento, ele já está presente na vida cristã, na palavra de Deus, nos ensinamentos vindos de Deus, desde o início, desde o princípio. Então, Deus está nos mandando amar. E João está dizendo que um grande teste para você saber se alguém vem da parte de Deus ou não, se esse alguém pertence ao Senhor ou não, se esse alguém anda na luz ou não, é saber se ele ama o seu próximo. Então ele completa com os seus exemplos, né, voltando à ideia de trevas e luz, e ele fala: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai. Essa é a ideia que nós precisamos ter. Porque esse retrato que João está fazendo, é como se ele estivesse fazendo um retrato falado do crente, né? O crente, ele tem uma obediência à palavra de Deus, ele vive uma vida que busca andar longe do pecado. O crente, ele tem amor ao próximo. Esse retrato, ele serve para você identificar no outro, né? Você olha para esse retrato: aquele cara ali é crente, aquele ali não, aquele ali é crente, aquele ali não. Mas ele também serve para a gente olhar como num espelho e analisar se nós somos verdadeiros cristãos ou não. E é nesse momento que a gente deve estar analisando como é o nosso relacionamento com os demais irmãos do corpo que o Senhor nos incluiu. Não fomos chamados para andar avulsos. Não fomos chamados para andar sozinhos. Deus nos salva e nos inclui num corpo. E Ele nos coloca nesse corpo com o dever, com o mandamento de amar. E como hoje nós não temos, porque aqui a realidade de João é um pouco diferente da nossa, e quando a gente for falar das outras cartas, vocês vão compreender um pouco melhor. Ele está tratando aqui, por quê? Porque o evangelho naquela época, ele era pregado de que maneira? Itinerante, eles iam andando, né? Não tinha internet, não tinha nem a Bíblia, você tinha ela muito disponível. Então, o que acontece? Os pregadores, o evangelho se propagou, se espalhou com pessoas andando e indo de cidade em cidade, pregando o evangelho.
Então, essas pessoas, elas precisavam de lugar para ficar, porque você andava lá, tudo era pé, tudo era distante, você ter uma montaria era algo de quem tinha grana, né? Então, essas pessoas que iam levando o evangelho de cidade em cidade, elas iam encontrar uma casa de um crente, de um cristão, para poder se estabelecer ali, ficar ali um tempo. E a grande questão é, como eu vou saber se eu estou recebendo um verdadeiro mestre ou um falso mestre? Como é que a igreja ia saber se estava dando espaço para um pregador verdadeiro ou falso? Porque era assim, chegava, eu estou aqui porque eu estou pregando o evangelho. A gente está em casa, reunido, tem lá a igreja reunida, daqui a pouco bate na porta, pum, pum, pum. Oi, não, eu sou pregador do evangelho, eu sou mestre, estou passando pela cidade e eu gostaria de ficar aqui com os irmãos. Ah, tá bom, então entra aí. E aí ele pregava, ele ensinava, ele trazia. Então, percebam o perigo que João está lidando ali. Falsos mestres estavam peregrinando, estavam andando pelas ruas, pelas cidades, e indo na casa dos irmãos, e indo nas igrejas que se reuniam nas casas, e estavam trazendo os seus falsos ensinamentos. Então, era por isso que era importante que a igreja fosse munida, né? Que João desse essas ferramentas para que os irmãos pudessem identificar falsos. Não era para eles ficarem se divertindo. Ah, fulano não é crente não, fulano não é crente. Não era uma diversão, o julgamento do irmão. Vamos analisar se o meu irmão é crente. Não, era uma questão de vida ou morte da própria igreja. Eles precisavam saber. Nos nossos tempos hoje, nós não vamos ter ninguém batendo na nossa porta querendo pregar o evangelho. Mas nós estamos peregrinando por aí, vários pregadores da internet, né? Tem muita coisa que chega até nós, tem muito pregador, muito profeta. Meus irmãos, é um troço assustador. Assustador. Se você não tem o hábito de ficar nas redes sociais, não fique, não vá. Porque o que eu tenho visto, e eu uso rede social, né? Eu gosto de estar informado das coisas que estão acontecendo ali. Eu acho que eu tenho esse dever, não só pelos jovens, mas pela própria a igreja. Irmãos, na madrugada, o tal do TikTok, agora tem um monte de live de profeta. E o cara está lá, fazendo profecias e pegando Pix, tá? É profecia e Pix, está lá. E porque na sua vida, porque se você está sofrendo perseguição, porque todo profeta de internet, ele vai usar do nosso brio, né? Ah, porque existem muitas pessoas com inveja de você. Aí a gente deve ter, é mesmo, ele vai pegar no nosso orgulho, né? Não, porque tem muita gente que quer o seu mal, tem muita gente que está, não sei o que. Aí começa com essas profecias genéricas, que no final todo mundo acaba, né, se identificando um pouco ali, se der trela. Então, nós não temos hoje pregadores batendo nas nossas portas, mas, irmãos, existem muitos falsos mestres lutando pelo coração da igreja nesse momento. Existem muitos falsos mestres trazendo falsos ensinamentos para a igreja hoje, nesse momento. Então, a realidade que João vivia naquela época, embora seja de meios diferentes, né, de maneira diferente, a ameaça que João está combatendo lá é uma ameaça real para nós hoje. Então, a gente precisa, sim, saber identificar se aquela pessoa que está pregando, dizendo que prega o evangelho, se ela é realmente alguém que vem da parte de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, e a prova de amor, a prova de comunhão, ela é uma prova extremamente importante. Por quê? Exige proximidade. Nós não vamos confiar em qualquer pessoa que está simplesmente aparecendo na internet, aparecendo do nada, nos trazendo algo, porque a gente não tem como confirmar como é a vida dessa pessoa. A gente não pode confiar
simplesmente pela beleza das suas palavras, pela erudição do seu ensino. Nós precisamos temos homens muito bons ensinando coisas na internet? Temos aulas importantes acontecendo? Temos. Mas Deus deu a cada um de nós uma liderança que está perto, uma liderança que está próxima. Existem hoje muitos cristãos que valorizam pastores que estão lá na internet, veem pregações, assistem mensagens e ficam: ah, se o meu pastor pregasse assim, ah, se o meu pastor ensinasse assim. Mas você não conhece a vida desse homem, e mais, esse homem não conhece a sua vida, ele não sabe quem é você. Deus colocou pastores sobre a sua igreja, colocou mestres sobre a sua igreja, e esses pastores e esses mestres estão próximos de vocês, eles estão vivendo com vocês, e é a partir desse relacionamento que você vai poder analisar o meu relacionamento com o pecado, o meu relacionamento com a comunhão, com o amor ao próximo. Nós não podemos fazer isso com aqueles que estão lá na internet, lá no YouTube, ou seja, onde for, TikTok, o que for. Nós não temos como fazer. Então, confie nas suas lideranças. Não estou dizendo que você deve ter uma confiança cega em nós, porque você tem a palavra nas suas mãos também, você tem o conhecimento das Escrituras disponível a você, e se você ouvir eu falar algo estranho, não se acanhe, me chame e fale: Guilherme, você falou um negócio aqui que eu olhei na Bíblia e está meio diferente, está meio estranho, e a gente senta e a gente conversa. Pode ser que eu diga: verdade, minha irmã, eu errei. Pode ser que eu te mostre por que essa estranheza está e não precisaria estar, mas é preciso que haja esse relacionamento, porque, irmãos, só dá para saber se ama ou não ama quem está próximo. E João está dizendo aqui que quem odeia está nas trevas, da mesma forma que aquele anda nas trevas. Então ele está colocando pessoas, ele está dizendo que aquele que odeia o seu irmão, ele não é de fato um cristão. Se alguém que ensina aqui, se eu que ensino aqui, demonstrar no meu relacionamento que eu odeio, que eu desprezo, e nós vamos ver que a profundidade dessa palavra odeia mais à frente, mas vamos ficar apenas com essa ideia de odiar. Se eu manifestar na minha vida um desprezo, um ódio por um irmão, eu estou desqualificado, porque João está dizendo que isso é um indicativo de que eu ainda estou nas trevas. Há necessidade de conversão, e se você tem no seu coração algo também semelhante, se você tem pelo irmão algum tipo de ódio ou desprezo, se você não se importa, se você não tem nenhuma compaixão em relação a alguém, é preciso conversão, é preciso olhar para a própria vida e pedir, e se arrepender e pedir perdão ao Senhor, e se voltar para Ele, porque essa é uma indicação de que o nosso coração permanece nas trevas. Então hoje você tem mais um teste. Nós vimos o teste moral na semana passada, que fala da ideia de como nós nos relacionamos com o pecado, e hoje nós introduzimos a ideia de qual é o segundo teste, que é o teste social, que tem a ver com amor. Na próxima semana nós vamos falar do teste doutrinário, de que maneira o nosso entendimento da pessoa de Cristo também nos define. Então, a partir desse tripé, a partir desses 3 testes é que nós vamos analisar toda a carta, não somente essa, mas as próximas, tanto a segunda quanto a terceira carta também, porque João vai, então, a partir daqui, ele apresenta esses 3 testes, e a carta vai ficar
oscilando do teste social para o teste doutrinário, para o teste da comunhão, e ele vai ficar ali transitando nesses 3 testes. Então, na semana passada nós vimos o teste moral, hoje nós vimos o teste de comunhão, e na próxima semana a gente vai ver o teste doutrinário. E vamos passear pela carta com essa mentalidade, com essa ideia de que João apresenta 3 testes. Poderiam haver outros testes? Sim. A Bíblia teria outros. Se você for andar pelas Escrituras, você teria outros testes possíveis de serem feitos. Mas, para a realidade que João está lidando aqui, lembra que eu falei que carta é algo que tem a ver com um momento, tem a ver com uma realidade que está sendo enfrentada. A realidade que João está enfrentando aqui nesse momento exige esses 3 testes. Poderiam haver outros? Poderiam, mas esses 3 testes não são os únicos, mas são os importantes para nós avaliarmos quais seriam aqueles que podem nos ensinar e avaliar a nós mesmos para ver se nós estamos vivendo uma vida cristã de fato, ou se nós precisamos buscar conversão. É algo que nós precisamos analisar no nosso coração. Qual é a nossa relação com o pecado e qual é a nossa relação com os nossos irmãos. E saber se a gente passa no teste ou não. E se formos reprovados, irmãos, há tempo. Há tempo. Há tempo de nos voltarmos a Deus. Há tempo de nos arrependermos. Há tempo de clamarmos a Ele e pedirmos: Senhor, me ajuda, porque, de acordo com a Tua palavra, eu ainda estou nas trevas. Eu não quero permanecer nas trevas. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por mais esse teste que o Senhor nos ensinou através do Teu servo João. Testes, ó Deus, que Ele passou aos seus discípulos, passou aos seus liderados, para que eles pudessem, Senhor, identificar quem seriam aqueles que bateriam as suas portas, quem seriam aqueles que chegariam até a igreja para ensinar, mas que também serve para que eles possam olhar a si mesmos, investigar o seu próprio coração. E o que eu te peço nessa noite é isso, Senhor. Ajuda-nos a investigar os nossos corações. De que maneira, Senhor, nós temos lidado com o pecado? Temos paz com o pecado? Estamos confortáveis com os nossos pecados? Ou odiamos os nossos pecados? Lutamos contra eles e vencemos a maior parte do tempo. Como temos lidado com os nossos irmãos, Senhor? Amamos os nossos irmãos? Amamos como Cristo amou? Ou desprezamos? Ou odiamos? Ou vivemos a nossa vida completamente desconectada do nosso próximo, sem nos importarmos com absolutamente nenhuma questão da vida dele? Onde poderíamos socorrer e não socorremos, onde poderíamos ajudar e não ajudamos, onde poderíamos dar suporte e não damos. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa noite e que aplique essa palavra ao nosso coração, Senhor, e que nos restaure, que nos salve, que nos corrija, Senhor, onde estamos errados. Porque não é uma questão de sermos avaliados pelos outros, é uma questão de nós sermos confrontados pela Tua palavra. É um momento de autoexame, Senhor, onde nós vamos olhar para o nosso coração, para a nossa mente, para as nossas atitudes, para os nossos sentimentos, para o nosso fazer, e vamos confrontá-las com a Tua palavra e ver se estamos agindo certo ou não, se estamos no caminho certo ou não, se estamos avançando, Senhor, no processo onde o Senhor nos santifica ou não.
Ajuda-nos, ó Deus, eu te peço. Te peço agora, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Leva-nos em segurança, guarda-nos, Senhor, de todo o mal. E que possamos, Senhor, não somente hoje, mas passar os dias meditando na Tua palavra. E que Teu Espírito complete aquilo que eu não fui capaz de falar. Que Teu Espírito esclareça aquilo que eu não fui capaz de esclarecer. Mas que o Senhor ministre o coração de cada um nessa noite e ao longo da semana, para a glória do Teu nome. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.